Olá, amigo inscrito, bom dia, seja muito bem-vindo aqui, 8 e 7 da manhã, estamos começando o dia com Deus, estamos começando o dia pela melhor parte com o nosso Fé e Café, né? Nesse programa diário aqui de segunda a sexta-feira que eu trago no canal Rota 316, a Rota da Salvação, porque se baseia no João 3,16, que é o versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o intuito do canal, é realmente edificar, ser edificado e edificar pessoas na palavra do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, né? Não a comercialização do Evangelho, de bênçãos, de várias coisas, mas não. O verdadeiro Evangelho de Cristo, que nos leva a um encontro profundo com Cristo, que nos transforma diariamente, né? Essa é a essência do cristão, ser transformado, santificado diariamente, conforme diz Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E hoje nós continuamos a nossa série, 22º dia de João, né? 30 dias com João, esse é o 22º, terça-feira, que a gente fala da mensagem de hoje, que é: o Senhor está no controle de tudo. Olha só que mensagem muito importante, é uma frase que eu uso muito: Deus está no controle. Então, o Senhor está no controle de tudo. A nossa mensagem bíblica, o versículo bíblico de João que nós vamos ler agora, está em João 11,4, aonde diz da seguinte forma: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha só que frase impactante. Ao ouvir isso, disse Jesus: essa doença não acabará em morte, e é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então a gente traz nesse instante, neste momento agora aqui para vocês, esse texto que é sobre o controle de Deus, sobre a razão de algumas questões, e muitas vezes nós passamos por várias dificuldades. Eu, nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos, mas o último ano aqui, depois de muito sofrimento, né, a gente acaba que passou um período de muita dificuldade na minha vida, tá? Com doença, com lidar com várias questões, né, a própria perca dos meus pais e da minha mãe, do meu pai e da minha mãe, que estavam já numa idade mais avançada, que são coisas naturais da vida. Mas aqui neste momento a gente vê uma dificuldade, alguma situação específica, tá? Que quando Jesus foi informado que Lázaro, né, estava doente, ele permaneceu ainda onde ele estava por 2 dias. Essa é a questão, né, sobre Lázaro, tá? Jesus não saiu correndo para curar Lázaro, e Jesus o amava, né? Mas mesmo assim esperou o tempo determinado por Deus para então fazer a obra do Pai. Jesus sabia que Lázaro viria a falecer, mas ele conhecia também o poder, né? A autoridade que Deus Pai tinha dado a ele sobre a morte. Então o Senhor Jesus estava no comando de todas as coisas, mesmo que por vezes pensemos que tudo está perdido. E essa passagem de Lázaro nos traz essa questão das circunstâncias. Muitas vezes, né, nós nas situações durante as situações que a vida nos proporciona, porque como está na palavra de Deus, né, o sol nasce para os bons, para os maus, assim como a tempestade, né? Então a gente sabe que nós estamos sobre um mundo aonde que nós estamos sobre a consequência de algumas questões, e muitas vezes dificuldades aparecem para nós como aparecem para pessoas que não têm a fé cristã. Então a grande questão é a nossa força, a nossa capacidade de entender que nós temos um Deus que está conosco, né? Que está com todos, mas nós estamos mais próximos e pedindo a todo momento que Deus venha estar intervindo, estar nos ajudando naquilo que nós temos dificuldades, né? E a partir desse momento, quando acontece algo de ruim, como aconteceu com Lázaro, né? As pessoas na época não devem ter entendido como pode, né, Jesus ter deixado Lázaro morrer. Ele continuou fazendo e demorou mais de 2 dias ali, então 2 dias para chegar até Lázaro. E nesse momento, como disse, Jesus sabia que ele ia morrer, né? Jesus teria o controle, mas ele sabia do poder sobrenatural que ele tinha sobre a morte. Então, naquele momento, para as pessoas, olha, Lázaro está morrendo, Jesus não está fazendo nada, né? Talvez muitas vezes para a situação que você está enfrentando, mesmo a situação veio ao seu coração. Nossa, isso está acontecendo, e Jesus, onde está que não vem, não faz nada na minha situação, não resolve o meu problema? Ou, se eu creio em um Deus que é poderoso para fazer tantas coisas, por que não está acontecendo nada? A grande questão é que Jesus está no controle de todas as coisas. Não quer dizer que ele vai fazer as coisas da forma como eu queira, no momento que eu queira, mas no momento que seja apropriado.
Aqui, na questão de Lázaro, a doença, a ressurreição, foi para manifestar a glória dele, né? Para que ele fosse manifesto através dessa cura. Então, toda situação que existe na nossa vida, eu também sempre tenho essa questão de que eu creio que há um para quê. Não quer dizer que todas as pessoas doentes serão curadas milagrosamente. Se fosse assim, nós não teríamos mais morte, né? Não teríamos mais morte. Mas que algumas situações pontuais que acontecem muitas vezes são para manifestar a glória de Deus e para trabalhar a minha fé e a sua fé perante a um Deus que nos ama. E nós somos testados, provados. Eu não sei se você está sendo testado, provado, né? Ou se realmente Deus está utilizando o seu problema para que para que Ele manifeste a sua glória e sirva de testemunho. Quantos testemunhos a gente tem ouvido de pessoas que tiveram grandes milagres de Jesus, e Jesus continua se manifestando através da vida de todos, fazendo, né, e milagres ainda nessa terra, através de pessoas que creem no seu poder. Então eu não sei isso, mas o que eu sei, que eu quero passar para você é que Deus está no controle independente da situação, tá? Mesmo que no final, né, por exemplo, aconteça alguma situação que você venha a não reverter e você perder uma pessoa, né, como já aconteceu com várias pessoas que perderam familiares, né, vítimas de alguma doença, seja o que for, o resultado final é que pode vir a cura, sim, e será uma bênção testemunhar a cura. Mas pode não vir a cura e você testemunhar a bênção que foi no momento da dificuldade, você ter um Deus que te acalentou o coração e que te deu o poder de superar até mesmo a perca de um ente querido. Talvez você que está me assistindo aqui, talvez ainda esteja se perguntando por que eu perdi meu pai, por que eu perdi minha irmã, meu irmão, minha esposa, meu esposo, né? Uma situação que muitas vezes a gente não tem resposta. Mas a grande questão é que mesmo que nós venhamos a perder alguém que nós gostamos, Deus está conosco e Deus nos dá o consolo total ao nosso coração, que a gente possa superar, levantar nossa cabeça e vivenciar mesmo assim, apesar de vivenciar uma fé cristã genuína, que não está em se tudo está bem. Ah, eu sou cristão se tudo está bem. Ah, eu sou cristão só no momento da dificuldade, porque daí eu vou para Cristo. Não. A minha fé é baseada em Cristo, não em momentos e situações. Então, isso eu trago para vocês. Deus está em todo o controle, tá? Deus tem o controle sobre as questões que afligem o seu coração. Então, aproveite para ter um relacionamento pessoal com Cristo, para que você saia torço com a vitória, com a bênção, com a cura, mas saia principalmente, independente de você ter a cura ou não, de que você saia fortalecido na sua fé com Jesus. Tá certo? Vamos orar para a gente terminar o nosso fé e café de hoje? Pois muito bem, Senhor amado, te agradeço, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por o Senhor trazer essa mensagem, que o Senhor está no controle. Assim como aconteceu com Lázaro, o Senhor sabia o final da história, Pai. Nós queremos, Senhor, muitas vezes mesmo, que o Senhor possa, Senhor, vir na hora certa e também nos dar um final de história feliz aqui na nossa preocupação, nas nossas dificuldades, ó Deus. E nós cremos, Senhor, assim como Davi sempre orou, Senhor, crendo no Teu milagre, nós queremos crer e orar sempre que tiver oportunidade, Senhor, colocando nas Tuas mãos qualquer situação para que Tu venhas agir poderosamente. Mas, Senhor, que nós possamos entender e podermos também viver que nós temos uma coisa muito além do que a doença, do que a cura, do que bênção material, que é a Tua presença que nos está diariamente, independente de qualquer situação, ó Pai. Então, que nós possamos Te encontrar diariamente, Senhor, e sermos transformados pela Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é isso aí, meu amigo inscrito, meu irmão em Cristo, que nós possamos ter nossa fé firme em Jesus. E até amanhã com fé e café.